temperatura correta para ele se manifestar. Porque essa temperatura diz muito sobre como é que o vinho vai se comportar. Qual é a temperatura média ideal? Pronto, isso é muito interessante, porque eu sempre uso o exemplo de que quando você toma uma Coca-Cola, você não toma uma Coca-Cola a temperatura ambiente. Você precisa de frio, você precisa que ela esteja resfriada. Muitas vezes se pede um copo com muito gelo, às vezes se pede um copo com muito gelo e limão. E tudo isso tem uma explicação. A Coca-Cola é muito doce e ela tem gás. E o gás, nos líquidos, perde a capacidade de ser solúvel com a temperatura. Então, quanto mais resfriado for a Coca-Cola, o gás vai ficar nela. Quando você abre uma Coca-Cola quente, ela não estoura? Pois ela estoura porque a temperatura está muito elevada. E a sensação positiva de bebidas gasosas, e aí o caso o espumante, é quanto mais resfriado eles são. Então, vinhos brancos e espumantes têm que ser resfriados. Não necessariamente gelados, super gelados ou congelados. Porque quando você congela, também você ali congela matéria aromática, matéria de sabor. Não, ali acabou, né? Você perde muita coisa, você simplesmente faz com que as papilas gustativas tomem um choque. Isso. E quando elas tomam um choque, elas travam. Você não consegue perceber plenamente. O vinho é físico-química pura. Ele tem componentes aromáticos e de textura. A acidez, por exemplo, a temperatura de um suco de limão. Você não toma suco de limão a temperatura ambiente. Porque o suco de limão, quanto mais resfriado ele é, o ácido cítrico é mais refrescante. Ele chega a uma percepção amarga quando você toma um suco de limão a temperaturas mais altas. E aí você consegue, inclusive, provar um suco de limão sem açúcar quando você tem um copo com muito gelo. Não se pede hoje em dia? Culturalmente, agora já se tem aquela... Porque você consegue tomar suco de limão sem açúcar. Água, limão e gelo. Mas não se consegue tomar um suco de limão se você não está com ele resfriado, que é o ácido cítrico. E as bebidas cítricas, as bebidas ácidas, precisam ser mais resfriadas. No caso dos vinhos tintos, eu não tenho essa necessidade tão grande. Então, por isso eu posso ter uma temperatura um pouco mais alta. Não tão mais alta. Não alta fortaleza. Por quê? Se eu chego a essa temperatura ambiente, eu começo a ter a volatilização de álcool. Vinhos tintos são mais alcoólicos do que vinhos brancos. Então, a partir do momento que ele chega a 22, 25 graus Celsius, ou seja, se ele está fora de um balde de gelo ou fora da adega por muito tempo, começa a exalar álcool. E eu não vou perceber as componentes aromáticas interessantes que aquele vinho tinto tem. Então, eu preciso estar numa variação de temperatura nos vinhos tintos aí, entre 16 e 22. Renato, e como é que a gente sabe isso? Porque ninguém está numa temperatura com termômetro todo o tempo marcando isso. Em geral, é perceber quando o vinho está frio, mas não está gelado. O vinho tinto tem que estar frio, mas não pode estar gelado. A taça, em geral, não pode estar suando. Nos vinhos tintos, ela tem que estar frio, quando você tem aquela percepção de uma bebida fria, mas não pode estar fria ao girar a taça, suar, fazer aquela nuvem. Nos vinhos brancos, em geral, até se pode aceitar isso. Mas você já trabalha numa faixa de temperaturas menor. No espumante também. E no espumante desce um pouco. Karine, salpicão,